Vocês? Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Irmãs e irmãos, nos recolhamos a um tempo de profundo silêncio. Escutemos agora de novo o Senhor dizer a você, a cada um de nós, o que Ele disse pela primeira vez: a paz esteja convosco. Incline a sua cabeça. Peça ao Divino Espírito Santo para dar a você a compreensão desta palavra do Senhor, dar-nos a capacidade de compreender esta palavra e sermos por ela transformados. Incline a sua cabeça, reze em silêncio, pedindo este auxílio do Espírito, esta paz que esta palavra anuncia. Rezemos. Amém. Amém. Somos muitos hoje, graças a Deus. Parece a descrição da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união. Crescia sempre mais o número daqueles que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes, em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra tocasse alguns deles. Já começamos esta palavra perguntando: hoje, meninas e meninos, os adultos que são menos, permitam-me chamar assim, tá bom? Meninas e meninos da primeira comunhão. Hoje, depois desse caminho na catequese, é preciso perguntar, antes de receber Jesus na Santíssima Eucaristia: depois que eu fiquei 1 ano, 2 anos ou mais na catequese, sendo instruída pelas catequistas e pela pregação todos os domingos na Santa Missa aqui na igreja, é preciso perguntar: hoje, por onde eu passo, que poder tem a minha sombra? As pessoas levavam doentes em camas e macas para que ao menos a sombra de Pedro tocasse. Hoje, por onde você passa, a sua sombra é capaz de quê? Se fica difícil pensar na sombra, pense na luz. A sua luz, a luz da sua fé, é capaz de quê? Esta é a pergunta que norteia a nossa escuta da palavra hoje. Vamos ao Evangelho, porque lá o Evangelho aponta-nos os critérios para seguir Jesus. Número 11 do seu folheto. Tome lá. Tomemos juntos. O texto no final termina assim. Os 3 últimos versículos. Jesus dá a bronca, versículo 29. Dá a bronca em Tomé. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Quer dizer, a partir de agora, a base da fé não é mais a visão física dos discípulos vendo Jesus fisicamente ressuscitado,
mas a partir de agora a base da fé é outra. Versículo 30 e 31. O autor do Evangelho, que descreve a bronca que Jesus deu em Tomé: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Mas como é que vai crer se não ver? Diz o versículo 30 e 31. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, leiam, que não estão escritos neste livro. Que não estão escritos neste livro. Mas aí diz o texto, versículo 31. Mas estes foram escritos para que acrediteis, brada a igreja, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, brada, tenhais a vida em seu nome. A Bíblia, os evangelhos foram escritos para que acrediteis. Portanto, a partir de agora, o nosso crer não entra mais pelos olhos, mas entra pelo ouvido. O escrito que a gente ouve, que entra pelo ouvido, para estes foram escritos para que, ouvindo o evangelho, acrediteis. Acrediteis em quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. O crer gera um estado de vida, uma realidade de vida, diferente daquela vida antes do crer. Se esta movimentação das catequistas e de vocês, da primeira Eucaristia hoje, este caminho percorrido, o acesso até aqui ao altar, daqui um pouco, crendo e recebendo o corpo e sangue do Senhor, que é palato, comida, que a gente mastiga e bebe. Se esta movimentação da fé que entra pelo ouvido instrui-os e os conduz a esta mesa para comer e beber o corpo do Senhor, se isso não transforma, não configura numa vida, tem alguma coisa errada, não com a palavra e nem com o sacramento, mas com a qualidade da escuta, a precariedade da escuta. Eu sempre digo às catequistas: uma menina ou um menino, um adolescente, jovem ou adulto que entra na catequese e que não se disciplina para a escuta, e que a escuta do conteúdo transmitido na fé não o conduz a participar da celebração da Santa Missa no domingo, ao ponto de esta escuta gerar um crendo tenhais a vida em seu nome, não adianta fazer primeira Eucaristia, crismar, tirar foto, fazer festa, porque o sinal não é uma lembrança, uma vela, uma foto. O sinal é tenhais vida em seu nome. Que vida em seu nome é esta? Esta vida, ela tem selos de qualidade, ela tem marcas, ela tem exigências, consequências concretas, que a gente vai agora encontrar 7 sinais dessa vida. Vamos ao começo do Evangelho. O 8º sinal é a vida, crendo, tenhais a vida em seu nome. Esse é o 8º. É o resultado do crer, é o resultado, mas é preciso ter selos de qualidade. Versículo lá no começo, 19. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, leiam. As portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Esperem lá, os discípulos se encontram, estão reunidos. Mas há sinais de que, mesmo reunidos, a presença de Deus não é abundante na vida deles.
os sinais de morte, os sinais de escuridão. Anoiteceu, as portas estão fechadas, estão com medo. Está escuro, é treva. As portas estão fechadas, há fechamento e há medo. Religião de porta fechada, religião de medo, não é religião de discípulos e discípulos do ressuscitado. O critério para receber Jesus é aceitar a primazia de Jesus em sua vida, que a primeira coisa que arranca de sua vida a presença dele ele arranca de você o medo, destrava, desbloqueia você, abre portas, abre o coração, abre a alma e enfrenta a vida de uma forma nova. Enfrenta a realidade de um modo novo. Não pelo cadeado e pela grade do medo, pelo escuro, pelas portas fechadas. Cristão não é domesticado pelo medo. Nem medo da morte, nem medo do inferno, nem medo do capeta, nem medo do pecado. Não é o medo que regula a vida do que crê. O homem e a mulher que crê na palavra do Evangelho é homem e mulher que é conduzido por uma força que vence, supera e deixa para trás as forças da escuridão, do fechamento e do medo. Amém? Reage! Reage! Este medo, para se libertar dele, é um processo. Não é fácil, não é simples. É preciso abrir-se para a novidade de Jesus ressuscitado e gradativamente ele vai se revelando. Então, termina assim o versículo 19. Vamos lá? Jesus entrou e pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Vamos ser mais fortes para dizer isto. Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Agora erga uma de suas mãos e brade esta palavra. Jesus disse: a paz esteja convosco. A primeira palavra, o primeiro som que emitiram os lábios do ressuscitado. Shalom, shalom, paz. Paz. Jesus não deu bronca, não gritou contra as guerras, os conflitos internos, os medos, os assombros. Ele silencia o medo, ele clareia o escuro, ele destrava e desbloqueia as grades e os cadeados que trancam com o império e a força da palavra central de sua vida e obra, Shalom, paz. Põe a mão no seu coração, repita comigo, Shalom, paz em meu coração. Haja paz em minha vida. Amém. Amém. O primeiro selo, o da paz. A comunidade reunida, a paz. Versículo 20. Depois destas palavras, leiam. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Espere lá. Jesus deseja a paz, mostra as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram. É uma paz que tem alegria, tem a visão da presença do ressuscitado. Jesus mostra as mãos e o lado, porque o corpo dele ressuscitado traz a marca dos cravos e a marca da lança que ele atravessou. Ao mostrar o corpo dele, ele diz: a paz que eu desejo para vocês não é uma ideia abstrata, não é um ideal, não é uma filosofia, não é uma ideologia.
A paz que eu desejo a vocês, ela já foi compra e paga. E o preço foi eu que paguei com o meu sofrimento, com as minhas feridas, com o meu sangue derramado, eu já comprei e paguei. O meu corpo ressuscitado com as marcas é o documento que prova. A partir de agora, se você quiser ter paz, pode o mundo colapsar em guerra, você pode ser levada à fogueira, aos leões, e morrer devorado pelos leões do Império Romano, mas você morrerá cantando o hino de louvor, porque o medo não lhe conduzirá mais, porque você será mulher e homem de uma paz que eu comprei e paguei. O meu corpo é o documento e o recibo que eu garanti essa paz para vocês, que nenhuma força de morte poderá vencer. Alegre, igreja, alegrem-se, alegrem-se, reage. Versículo 21, primeiro sinal, a paz, uma paz cheia de alegria. Segundo sinal, versículo 21, novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como? O Pai me enviou, também eu vos envio. Olha aqui, a primeira paz é sua, esteja com você, mostra a mão, o lado, enche de alegria. Novamente ele diz, a paz esteja convosco, e diz, moçada, destrava essas portas trancadas, vença esse medo, como o Pai me enviou de lá do céu para cá, e eu enfrentei as potências do pecado, da morte, do inferno, da maldade humana, eu enfrentei e venci, como meu Pai me enviou do céu para cá, para dar essa paz para vocês. Eu digo, vão para fora daqui e levem essa paz para o mundo, enfrentem as potências de medo no mundo, e sejam mulheres e homens missionárias e missionários da paz. Vão para o mundo, aleluia, reage. As ideologias passaram a fazer uma interpretação equivocada do Evangelho e começaram a pensar que falar de paz é questão política e não é de Evangelho. Começaram a achar que o Papa Francisco não representava a fé, mas ideologias por falar de paz. Todos quantos rejeitaram o Santo Padre, o Papa Francisco, mensageiro dos sapatos humildes, peregrinando e levando a paz para as vítimas dos conflitos, das injustiças, das violências, dos conflitos entre os povos, o Papa Francisco não fazia outra coisa senão mover seus pés pelo comando e autoridade da primeira palavra do ressuscitado. Como meu Pai me enviou, eu te envio. Leve a paz para o mundo. Uma salva de palmas para o Papa Francisco. Vai! Reage! Brada! Uma manchete maravilhosa, num dos maiores jornais do mundo hoje, está assim. Nas exéquias do Santo Padre, o Papa Francisco, foram Zelensky e Trump, e mais de 400 mil outros peregrinos, para dizer que quem prega a paz, anuncia a paz, faz homens de conflitos e guerras e faz o mundo mover-se desejando essa paz. É assim. Vai. Primeiro sinal, a paz tomada de alegria. Segundo sinal, a paz tomada de um envio. Terceiro sinal de que você é de Jesus ressuscitado. Já venceu o medo, já destrancou as portas e iluminou a vida. Terceiro sinal, versículo 22. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: brada, recebei o Espírito Santo. Firma.
A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Primeiro sinal, a paz para você, com alegria. Segundo sinal, a paz para você levar para o mundo. O terceiro sinal, sopro do Espírito Santo que leva você para o mundo para levar perdão. A paz cristã não é esse negócio de pai e mãe incompetente para enfrentar os problemas dentro de casa e fica o tempo inteiro colocando os problemas debaixo do tapete, dizendo não toca nesse assunto, não toca nesse assunto, não fale sobre isso, não fale sobre aquilo, e o tapete vai subindo e a sujeira vai levantando o tapete até botar a família explodindo para fora. A paz da qual Jesus fala é a paz que supõe um sopro do Espírito Santo. Não é para ficar nem pó do pecado. Sopro significa não é para ficar nem o pó do pecado. Nada. Soprou. Vá lá. Senta. Conversa. Peça o Espírito Santo e fale do tema mais difícil. Os pecados que estão dentro dessa casa, desse casamento, desta família, desta empresa, desta igreja, desta sociedade, deste mundo. Promovam a paz, mas não escondam os problemas. Falem dos pecados e enfrentem os pecados com a luz do Espírito Santo e com o sopro e a ventania do Espírito Santo. Não deixe o mundo adormecer, dormir com o pecado como se ele não existisse. Vença o pecado iluminando a realidade com a luz do Espírito, limpando com o sopro do Espírito. Amém? Vai, reage. Supõe ter que tocar em problemas, em questões desconfortáveis, desagradáveis. O Robson me passou um vídeo maravilhoso, síntese, um jornalista, síntese da missão que o Papa Francisco viveu. Eu respondi a ele dizendo, um homem que fala e enfrenta do jeito que ele enfrentou, toca em todos os problemas, na janelinha, todos os domingos, dos conflitos e das guerras, dos sofrimentos e das injustiças, das situações de abandono do mundo, e gasta sola de sapato rodando o mundo, onde tem gente machucado e ferido, um homem desse não vai passar sem causar paixão em alguns e desconforto em tantos, mas não passa mesmo. Vai? Não mesmo. E se você começar a falar dos pecados lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua sala de aula, na sociedade, no mundo e na igreja, você vai ser desconfortável sim. E é preciso aprender a arte de ser homem e mulher cheio de paz, cheio do Espírito, mas com coragem de causar o desconforto, que só o Espírito Santo pode causar, aquele desconforto que incomoda, desinstala, mexe em todo mundo, mas limpa, e aí deixa todo mundo em paz. Amém? Reage! Reage! Mas agora tem um problema grave. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Tomé representa a turma que na Semana Santa, no domingo de Páscoa, estava em Caldas Novas, na fazenda, na chácara, na praia. Ô glória! Vocês não riram não, né? Tomé não estava com eles. A turma foi atrás de Tomé, versículo 25, com maior empolgação do mundo. Contou para Tomé. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Este é o quarto selo de que você é cristã e cristão. Primeiro selo, homem e mulher de paz e alegria. Segundo selo, paz e missão para o mundo. Terceiro selo,
perdão e enfrentamento dos pecados com o sopro do Espírito. Quarto selo, vai e anuncia para aqueles que não vêm à igreja: vimos o Senhor. Conta para o mundo que você vê, que você viu o Senhor. Amém? Quarto selo. Vamos ler? Versículo 25 ainda. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir vai, igreja, reage. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Tomé reivindica a fé baseada no ver. A fé baseada no ver. A fé que parte do ver. Esta fé que parte do ver é a fé que levou Eva e Adão a caírem no conto da serpente. Viu que o fruto era palatável aos olhos, não foi? A fé baseada nos olhos. Tem um método usado muito na igreja, o ver, julgar e agir. Nós criticamos muito esse método porque ela parte do ver. A fé não parte do ver. Porque o ver pode ser uma armadilha. A fé parte do ouvir. Tomé não crê no anúncio da igreja, no testemunho da igreja. Reivindica para ele uma fé que ele apalpe. Uma fé de ciência, de laboratório. Uma fé de investigação laboratorial. Esta não é a fé cristã. Versículo 28. Vamos lá? Os Tomé, que não estavam na Páscoa domingo passado, preparem-se, Tomés. Vamos lá? 8 dias depois. Leia, igreja. Encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles, brada, e disse: a paz esteja convosco. Espere lá. 8 dias depois quer dizer domingo, o dia do Senhor. Não existe cristão que possa receber a Sagrada Eucaristia que não guarda o domingo, o dia do Senhor. E que não tem no domingo, o dia do Senhor, a reunião da comunidade, a celebração da Santa Missa. Para ser cristão é preciso 8 dias depois, a cada 8 dias, reunir-se na comunidade no domingo, para reunir-se para celebrar a Eucaristia, para escutar a palavra como estamos escutando agora. A comunidade cuidou de Tomé e trouxe Tomé. Tomé está lá. Jesus entrou, põe-se no meio deles, e este é o 5º selo de qualidade. O domingo, dia do Senhor, a comunidade reunida. Tomé estava e Jesus entrou, pôs-se no meio deles, apesar de estarem com as portas de novo. O que significa isso? Esse povo que vai à missa, vai à missa, vai à missa, escuta, mas não muda. Fica na catequese 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas não muda nada. Essa turma recebe a Eucaristia, mas as portas continuam fechadas, os medos. Nós demos conta, nós pregadores do Evangelho, e hoje mais do que em todos os tempos, porque nós pregadores do Evangelho demos conta de aceitarmos ser patrocinados pelas correntes ideológicas de direita e de esquerda. Essas correntes obrigam-nos a pregar aqui no altar o medo. A gente sobe para cá, dependendo da corrente ideológica a qual o pregador, padre ou pastor está inclinado, se é de direita ou de esquerda, ele impõe medo, e o povo vem para a igreja guiado pelo medo, vai para o trabalho guiado pelo medo, entra na política pelo medo. Não há mais quem anuncia a vida de Cristo e a vida em Deus. Vai!
é o anúncio de Cristo ressuscitado. Vimos o Senhor, uma pessoa, o ressuscitado. É falar do ressuscitado o anúncio central. Não é mais falar do medo das coisas que nos ameaçam, mas falar que a partir de agora, o senhorio de Cristo, que a partir de agora tem o domínio sobre as potências que metem medo no mundo e na humanidade, e a partir de agora é possível viver neste mundo, mas não mais domesticado, nem pelo medo de comunismo, nem de capitalismo, nem de capeta, nem de inferno, nem de castigo, nem de purgatório, não guiado pelo medo, mas unicamente movido pela graça daquele que te amou e pagou o preço da sua salvação, e traz na mão e no lado a marca do preço que ele pagou. Não tenha medo, a paz esteja convosco. Reage, igreja. Vai! Vai! Sexto sinal de que você tem o selo de Cristo em você. Sexto sinal, versículo 28. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Desculpe. Versículo 27 e 28. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. 29. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Brada. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Sexto selo de qualidade cristã: ser homem e mulher que crê no Senhor, não porque vê, mas porque escuta o anúncio da pregação da igreja, da santa igreja. Acreditaste porque me viste, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Meu Senhor e meu Deus. Crer em Jesus, tocar Jesus, agora não mais com os olhos, como reivindicou Tomé. Tocar Jesus agora não mais com o dedo, como Tomé quis tocar as mãos e o lado do Senhor, mas tocar Jesus pelo ouvido aberto à palavra, tocar Jesus por um ouvido atento ao que ele diz. Primeiro milagre que Jesus realizou, Nossa Senhora já deu esta senha para Tomé e para os discípulos: fazei o que ele vos disser. A partir de agora, não faltará vinho, não faltará amor, não faltará alegria em nenhum casamento, em nenhuma família. A partir de agora, há um senhorio de Deus na vida de uma família, se houver lá dentro ouvido que escuta e corpo e mãos que façam o que ele diz. A partir de agora, há o senhorio de Deus estabelecido sobre o mundo, sobre a terra, sobre as criaturas. A partir de agora, o escutar e fazer é a ordem nova do reino de Deus que chegou. Tomé é convidado ao Senhor a ter uma fé que não toca mais com os olhos, da ambição de Adão e Eva, tocados pelo desejo do fruto. E Tomé reivindica a fé dos olhos, do desejo de tocar coisas sagradas. Mas, a partir de agora, tocar pelo ouvir e tocar pelo fazer as coisas que ele diz. Sexto sinal. O sétimo selo, vamos lá? Sétimo selo de qualidade, versículo 30. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Brada, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. O sétimo selo
crer na palavra escrita, na Sagrada Escritura e na pregação da Santa Igreja. Crer na palavra e na pregação da Igreja. O mundo protestante e o mundo da subjetividade moderna tem horror ao que eu vou falar. Dizem os protestantes com toda a convicção, estão certos, mas só a metade da afirmação que eles dizem está certa. Só Jesus salva, é verdade. Nós católicos dizemos, e muita gente não suporta ouvir essa frase católica inteira. Só Jesus salva, através da Santa Igreja e dos meios eficazes para o auxílio da salvação, os divinos sacramentos. Só Jesus salva, através da Santa Igreja e dos meios eficazes para a salvação, os divinos sacramentos. Os protestantes têm somente um pedaço da verdade afirmada. E é pavoroso você olhar para nós homens, para uma criatura igual a mim, minha miséria, e para a miséria de tantos Tomés que estão hoje na igreja, e dizer assim: como é que pode Jesus, para me salvar, contar com a porcariazinha de um raminho selvagem desse? Como é que o Senhor, que é todo Senhor e poder, aceita contar com uma pinguelinha frágil dessas e não faz uma ponte poderosa, que não tem defeito nenhum? E o mundo entra em crise, porque nós vivemos uma fé que não é baseada no senhorio de Cristo, mas no senhorio de homens. O mundo criticava João Paulo II, que era anticomunista. O mundo criticava Bento XVI, que era contra o comunismo, mas criticava dizendo que ele era de extremo conservadorismo. O mundo criticava e criticou Francisco, dizendo que era comunista. Por que o mundo domina a igreja nessa discussão histérica? Porque nós queremos esperar de um homem que ele responda por tudo. E tudo, o único que pode responder por tudo para nós é Ele, o ressuscitado. Nenhum homem é capaz de tudo. E é por isso que morremos e entra outro em nosso lugar e faz coisas extraordinárias que nós não demos conta. Dom Edson, um bispo da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, diz a melhor síntese do mundo. A gente ia a Roma para ver aquela figura varonil, vigorosa, anunciador da alegria da fé, para ver João Paulo II. A gente ia a Roma para ouvir Bento XVI. Bento começava a falar, a gente ia fazendo assim, querendo silenciar tudo, para não desperdiçar uma vírgula. A gente ia a Roma para abraçar Francisco. Francisco, a vontade da gente era de correr e abraçá-lo. Cada papa, cada homem, cada um de nós, colaboramos com um aspecto do potencial que nós temos, mas nenhum de nós tem o tudo, só Ele. Cada um de nós empresta um aspecto, uma dimensão do que você tem, e a partir dessa pequenez sua, você conduz as pessoas para o todo que é Cristo. Mas não espere ser o todo para começar a ajudar, porque você nunca vai dar conta de ser o todo. Eu não darei. Amém? Só Ele. Brada. Reage. Síntese. 7 selos de vocês da primeira comunhão. Olhe para a cruz, meninas e meninos. Oi. Oi. Alô. Olhe para mim, não, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Não precisa ficar com medo não, olhe para a cruz.
7 selos de qualidade. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Fixe o olhar na cruz. 7 selos de qualidade cristã. Ser homem e mulher da paz. Uma paz cheia de alegria. Primeiro selo. Segundo selo, ser homem e mulher missionária, missionário da paz, enviado por Jesus. Terceiro selo, ser homem e mulher soprados pelo Espírito que leva para o mundo o perdão dos pecados. Quarto selo, ser homem e mulher do anúncio da igreja. Vimos o Senhor. Quinto selo, ser homem e mulher da comunidade reunida para a Eucaristia, no domingo, dia do Senhor. Sexto selo, crer, ter fé na pessoa de Jesus e professar como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Sétimo selo, escutar e crer na palavra. Escutar e crer na palavra, para que, crendo que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, oitavo selo, o selo da perfeição, para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. O que é isso? No Evangelho de João, os 8 dias do ciclo da criação, os 7 dias, no oitavo, tudo recomeça, o selo da perfeição. Conteúdo de catequese mais perfeito do mundo, que eu convido você agora, para olhar aqui para a mão e o lado dele marcado e dizer: Senhor, o Senhor já pagou para mim o preço para que eu seja mulher e homem do selo desta vida em Ti. Eu quero esta vida, para que, crendo, tenhais a vida em Seu nome. Incline a sua cabeça agora e reze dizendo: Senhor, eu te peço que eu creia e que eu tenha a vida em seu nome. Que a minha vida transborde essa vida em seu nome. Incline a sua cabeça, põe a mão no coração. Faça esse exercício. Fale com o Senhor, renove sua relação com Ele, sua fé com Ele, sua confiança nele. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, restaura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, restaura-me, Senhor Jesus. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito. Canta. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito. Vamos cantar, igreja. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Só vocês, alegra-me. E minha alma reviverá. Levantando, ergando as mãos para os céus, solte a voz e cante. Para te adorar, Para te louvar, alegra-me, Senhor. Jesus. Brada, igreja, mais forte. Para te adorar, para te louvar, alegra-me, Senhor Jesus. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado obrigado por me acolher hoje por me acolher
oferecendo-me os primeiros dons, os primeiros frutos da sua vitória, da sua ressurreição, a paz, o sopro do Espírito, o perdão, a vida na sua igreja. Obrigado, Jesus, por oferecer o dom precioso do seu corpo ressuscitado, com as marcas do preço que o Senhor pagou, pela minha paz, pela minha alegria, pelo perdão em minha vida. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e agradeça a Jesus. Fale com Ele. Agradeça e louve o Senhor por sua experiência nesse caminho de fé. Reze, fale com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse caminho percorrido pelos catequizandos até aqui. Obrigado, porque hoje recebem a Eucaristia, o dom precioso de sua presença, viva, ressuscitado em nosso meio. Amém. Amém. Professemos com todo vigor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Sentados, ofertemos no altar o pão, o vinho, a nossa vida, cantando com alegria.